Antes dos lobisomens existirem, antes dos humanos respirarem pela primeira vez, antes mesmo do sol nascer no horizonte como você conhece hoje, a lua não estava no céu. Ela caminhava. Isso pode parecer loucura, pode parecer impossível, mas naquelas eras primordiais onde o tempo ainda não tinha nome e a realidade era mais fina que névoa da manhã, a lua era viva. Ela tinha forma. Ela tinha vontade. E ela sentia medo. Imagine um mundo coberto por florestas tão antigas que as árvores tinham raízes mais profundas que montanhas. Troncos grossos como edifícios, copas que bloqueavam qualquer luz, e entre elas, uma névoa eterna que não era vapor nem fumaça, mas algo diferente, algo que parecia respirar. O ar tinha cheiro de musgo antigo, de terra molhada misturada com algo doce e metálico que você não conseguiria nomear. Era como se o mundo inteiro estivesse acordando de um sono profundo, ainda sonolento, ainda confuso sobre o que era real e o que era sonho. Nesse mundo, não havia cidades. Não havia vozes humanas. Apenas o som do vento atravessando galhos infinitos, o farfalhar de folhas que ninguém jamais veria cair, e de vez em quando, um silêncio tão profundo que machucava os ouvidos. Foi nesse silêncio que ela apareceu. A lua desceu dos céus como uma mulher feita de luz prateada, pele brilhante como mercúrio líquido, olhos que continham galáxias inteiras girando em câmera lenta. Ela não voava, não flutuava. Ela caminhava. E a cada passo que dava no chão coberto de folhas mortas e raízes retorcidas, surgia uma pegada luminosa que permanecia ali, brilhando suavemente, como se o próprio chão guardasse a memória do seu toque. O vestido dela não era tecido, era luz condensada que ondulava sem vento, mudando de tons entre prata, azul, gelo e branco fantasmagórico. Ela não fazia barulho. O mundo inteiro parecia conter a respiração quando ela passava. Mas havia algo errado. Você podia sentir no ar. A lua parou no meio da floresta, inclinou a cabeça como se ouvisse algo que ninguém mais conseguia ouvir, e seus olhos se estreitaram. Ali, bem na frente dela, invisível para qualquer outro ser, estava o véu. Não era uma cortina, não era uma parede. Era uma fenda na realidade, uma rachadura vibrante que pulsava com cores que não existem no espectro humano, tons entre roxo e verde que faziam os olhos lacrimejarem só de olhar de relance. O véu era a fronteira entre o mundo físico e o mundo espiritual, o lugar onde os mortos sussurravam para os vivos, onde demônios espreitavam nas sombras e anjos observavam de longe. E ele estava se abrindo sozinho. A lua ergueu a mão e tocou o véu com a ponta dos dedos. A textura era estranha, como tocar água que não molhava, como sentir calor que não queimava. Ela fechou os olhos e sentiu. Do outro lado, coisas antigas começavam a se mover. Criaturas sem nome, famintas, curiosas, violentas. Elas sentiam a fragilidade do véu. Sentiam que ele estava esticando, rasgando, prestes a se romper em 1000 pedaços. E quando isso acontecesse, tudo desmoronaria. O equilíbrio que ela e outros guardiões primordiais mantinham há eras inteiras seria destruído em questão de segundos. O caos invadiria. A corrupção se espalharia. E o mundo que estava apenas começando a existir morreria antes mesmo de ter a chance de florescer. Ela recuou, respirou fundo, e pela primeira vez em milênios, sentiu algo que a surpreendeu. Ela sentiu desamparo. Porque ela sabia a verdade amarga que ninguém mais sabia, ela não podia ficar ali para sempre. A lua tinha seu papel no céu, suas marés para controlar, seus ciclos para manter. Ela não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E o véu precisava de guardiões constantes, presentes, vigilantes. Precisava de alguém que pudesse ver o que ela via, sentir o que ela sentia, e agir quando ela não pudesse. Mas quem? Os anjos eram distantes demais, presos em hierarquias celestiais e ordens que vinham de cima. Os demônios eram corruptos por natureza. E os humanos? Bem, os humanos ainda nem existiam, e mesmo que existissem, seriam frágeis demais, ambiciosos demais, fáceis de corromper. Ela precisava de algo diferente. Algo novo. Então ela tomou uma decisão que mudaria tudo. A lua começou a andar novamente,
procurando um lugar específico na floresta, um ponto onde as energias convergiam, onde o véu era mais forte e mais frágil ao mesmo tempo. Ela encontrou, em uma clareira pequena, circular, onde o chão era coberto por folhas prateadas que pareciam ter caído das estrelas. No centro, havia uma pedra negra lisa como vidro, e ao redor dela, cogumelos bioluminescentes que pulsavam em sincronia com batimentos cardíacos invisíveis. A lua parou ali, respirou fundo, e ergueu ambas as mãos para o céu. Seus olhos brilharam mais forte. A luz ao redor dela começou a pulsar, a vibrar, a se condensar em algo sólido. Criar vida era um poder perigoso. Ela sabia disso. Toda a criação vinha com um preço, com consequências imprevisíveis. Porque vida significava vontade própria. E vontade própria significava escolhas. E escolhas significavam impossibilidade de falha. Possibilidade de traição. Possibilidade de corrupção. A lua hesitou por um segundo, apenas um, enquanto uma pergunta terrível atravessava sua mente como um raio frio: e se o que eu criar se virar contra mim? E se eu der a eles poder demais? E se eles usarem esse poder para destruir em vez de proteger? Mas então ela olhou para o véu novamente, sentiu as criaturas do outro lado pressionando, arranhando, esperando, e soube que não tinha escolha. O risco de não fazer nada era maior que o risco de tentar. Luz prateada começou a se condensar no ar, formando algo que ainda não tinha forma definida. Era como assistir fumaça se solidificar, como ver um pensamento ganhar corpo. A energia girava, se retorcia, se moldava lentamente. Sons estranhos começaram a ecoar pela floresta, um zumbido grave misturado com um canto agudo que fazia as árvores vibrarem. O chão tremeu. As folhas prateadas levantaram voo e começaram a girar ao redor da forma em espiral, como se dançassem em um ritual esquecido. A lua não piscava. Ela concentrava toda sua essência naquele momento, despejando parte de si mesma na criação, dando vida ao que antes era apenas ideia. E então, finalmente, a luz começou a tomar forma. 4 patas. Uma coluna vertebral longa. Uma cabeça. Uma cauda. Orelhas. Mas ainda não dava para ver detalhes. Ainda era apenas silhueta, apenas promessa. A forma caiu no chão suavemente, deitada sobre as folhas prateadas. Pequena. Frágil. Respirando devagar. A lua se aproximou, ajoelhou-se ao lado, e ficou olhando em silêncio absoluto. Ela não sabia se tinha funcionado. Não sabia se a criatura sobreviveria. Não sabia se ela seria forte o suficiente para o que viria. Mas então, depois do que pareceu uma eternidade, a criatura se mexeu. Só um pouco. Uma pata tremendo. Uma respiração mais funda. E devagar, muito devagar, ela começou a abrir os olhos. E o mundo inteiro tremeu. Você consegue imaginar como seria ver algo assim? Como seria testemunhar o nascimento da primeira criatura ancestral, moldada pela própria lua, criada para guardar a fronteira entre vida e morte, entre luz e sombra? Será que ela é o herói dessa história, ou o começo de algo muito mais perigoso? Coloque aqui abaixo nos comentários o que você acha que a lua criou, e se você estivesse no lugar dela, teria tomado essa decisão sabendo dos riscos. Ele abriu os olhos, e o que aconteceu em seguida foi algo que nenhum ser vivo jamais havia experimentado antes. Não foi como você acordar de manhã e ver o teto do quarto. Não foi como abrir os olhos debaixo d'água e ver tudo embaçado. Foi como se o mundo inteiro fosse revelado em camadas infinitas, todas ao mesmo tempo, todas competindo por atenção. Fenrion viu a floresta, sim, as árvores colossais, as folhas prateadas ainda girando devagar no ar, a pedra negra refletindo luz lunar. Mas ele também viu através delas. Viu as raízes subterrâneas pulsando com energia ancestral. Viu os espíritos das árvores, entidades translúcidas que pareciam mulheres de cabelos longos entrelaçadas nos troncos. Viu o véu como uma cortina vibrante de cores impossíveis rasgando o ar a poucos metros de distância. E além do véu, viu sombras se movendo, formas sem rosto, criaturas famintas espreitando, esperando,
observando. Era demais. Seu cérebro recém-nascido não sabia processar tudo aquilo. Fenrion fechou os olhos novamente, instintivamente, como se isso pudesse fazer a enxurrada de informações parar. Mas não parou. Ele ainda via. Mesmo de olhos fechados, ele sentia cada presença ao redor, cada vibração, cada sussurro espiritual atravessando o véu. Era como se seus olhos fossem apenas um dos sentidos, e todos os outros estivessem gritando ao mesmo tempo. Ele ouviu a respiração da própria lua, suave como o vento entre pétalas. Ouviu o coração da floresta batendo debaixo da terra, grave e lento como tambores distantes. Ouviu vozes sem palavras, ecos de criaturas que ainda não tinham nome, chamando, alertando, ameaçando. Ele tentou se mover. As patas não obedeceram direito. Eram pequenas, desproporcionais, ainda trêmulas. Fenrion era um filhote, pesando talvez uns 15 ou 20 quilos, coberto por uma pelagem branca opaca que ainda não tinha o brilho prateado que teria no futuro. Mas mesmo assim, já havia algo diferente nele, algo que a lua reconheceu imediatamente. Os olhos dele. Âmbar glacial, brilhando com luz própria, como se houvesse fogo líquido aprisionado dentro das pupilas. Não eram olhos de animal comum. Eram olhos que viam além. Olhos que guardavam consciência. Fenrion tentou ficar de pé. Fracassou. Caiu de lado, batendo o focinho nas folhas prateadas, e pela primeira vez, sentiu dor. Não uma dor insuportável, mas aquela sensação estranha de descobrir que seu corpo tinha limites, que ele não era invencível, que ele podia falhar. Tentou de novo. As patas traseiras levantaram, mas as dianteiras escorregaram. Caiu novamente. A lua observava em silêncio, sem interferir, porque ela sabia que algumas lições precisavam ser aprendidas na dor. Fenrion rosnou baixinho, mais por frustração do que por raiva, e tentou pela terceira vez. Dessa vez, conseguiu. Ficou de pé, bamboleando como um recém-nascido humano, pernas tremendo, cauda balançando descontrolada tentando manter o equilíbrio. E então ele deu o primeiro passo. Foi cambaleante, patético quase, mas foi um passo. Depois outro. E outro. Cada movimento era uma descoberta. O chão era sólido debaixo das patas, mas também macio, cheio de texturas diferentes. Ele podia sentir a energia das folhas prateadas subindo pelas almofadas das patas, formigando como eletricidade estática. Podia sentir a pedra negra irradiando algo antigo, algo que fazia seu pelo arrepiar. E podia sentir, acima de tudo, a presença imensa da lua, que agora estava de pé, observando com uma mistura de orgulho e tristeza que ele ainda não sabia interpretar. Fenrion parou e olhou para ela. Realmente olhou. E pela primeira vez, houve comunicação. Não com palavras, porque Fenrion não tinha voz humana, nunca teria. Mas houve entendimento. A lua inclinou a cabeça, e Fenrion sentiu algo sendo depositado dentro dele, não no corpo, mas na alma. Era como se memórias que não eram dele estivessem sendo gravadas em camadas profundas do seu ser. Ele viu flashes rápidos, o véu rasgando. Criaturas invadindo. Mundos desmoronando. Caos se espalhando como praga. E então viu a outra possibilidade, ele parado diante do véu, firme, imóvel, guardião eterno. Viu-se maior, mais forte, coberto de cicatrizes, mais vivo. Viu-se protegendo algo precioso, algo que ele ainda não entendia completamente, mas que sabia ser essencial. A lua finalmente falou. Mas não foi uma voz que saiu da boca dela, porque ela não tinha boca no sentido físico. Foi uma voz que ecoou dentro da cabeça de Fenrion, dentro do peito dele, dentro de cada célula do corpo recém-criado. Era suave, mas carregava o peso de eras inteiras. Você não é apenas lobo. Você não é apenas criatura. Você é guardião. Você é o véu vivo. Proteja o equilíbrio, ou tudo desmorona. Fenrion não respondeu, porque não sabia como. Mas ele compreendeu. Não com lógica, não com raciocínio,
mas com uma certeza instintiva que era mais forte que qualquer argumento. Ele sabia o que era. Sabia por que existia. E de alguma forma aterradora, sabia que jamais poderia fugir disso. Mas então algo mudou. A lua começou a brilhar mais forte, tão forte que Fenrir teve que desviar os olhos. A luz ao redor dela começou a se fragmentar, como se ela estivesse se desfazendo, se dissolvendo de volta no éter de onde tinha vindo. Fenrir deu um passo à frente, instintivamente, como uma criança tentando segurar a mãe antes que ela vá embora. Ele não queria ficar sozinho. Ainda não. Ele mal sabia andar, mal sabia o que era, mal tinha aberto os olhos havia poucos minutos. Como ela podia ir embora agora? Como ela podia deixá-lo aqui, nesse mundo imenso e assustador, sem explicações completas, sem treinamento, sem saber o que fazer? A lua percebeu o desespero dele. Parou de brilhar por um instante, abaixou-se novamente, e colocou a mão fantasmagórica sobre a cabeça de Fenrir. O toque era quente, reconfortante, mas também tinha um tom de despedida. Ela disse, e dessa vez a voz carregava tristeza profunda: você não ficará sozinho. Não por muito tempo. Outros virão. Mas você, e você é o primeiro. E ser o primeiro significa carregar o fardo mais pesado. Fenrir não entendeu completamente o que aquilo significava. Outros. Que outros? Iguais a ele? Diferentes? Amigos? Inimigos? As perguntas explodiam dentro da mente dele como fogos de artifício, mas nenhuma resposta vinha. E então a lua começou a subir. Não caminhou de volta. Apenas subiu, flutuando lentamente em direção ao céu, seu corpo se dissolvendo em luz pura, se espalhando como poeira estelar até desaparecer completamente. Fenrir ficou ali, parado, olhando para cima, sentindo um vazio no peito que ele não sabia nomear. Era solidão? Era medo? Era abandono? Ele não tinha as palavras, nem a experiência para entender, mas sabia que aquilo doía de uma forma estranha, profunda, que não tinha nada a ver com dor física. Ele estava sozinho. Pela primeira vez consciente, ele estava completamente, absolutamente sozinho. Ou pelo menos era o que ele pensava. Porque foi nesse momento, enquanto ainda olhava para o céu vazio onde a lua tinha estado segundos antes, que a floresta começou a brilhar. Não era um brilho único, concentrado, como o que tinha gerado Fenrir. Eram vários. Dezenas. Espalhados pela mata, em pontos diferentes, distantes uns dos outros, mas todos pulsando com a mesma energia prateada, a mesma essência lunar. Fenrir virou a cabeça bruscamente, orelhas ainda pequenas tentando captar o que estava acontecendo. Ele viu luzes surgindo entre as árvores. 3, 5, 8, 12. Cada uma condensando, moldando, criando. Outros lobos ancestrais estavam nascendo. Fenrir deu alguns passos trôpegos em direção à luz mais próxima, curiosidade vencendo o medo. Ele podia sentir a presença deles antes mesmo de vê-los. Eram como ele, mas também diferentes. Cada um carregava uma vibração única, uma assinatura espiritual própria. Alguns eram mais fortes. Alguns eram mais rápidos. Alguns tinham conexão mais profunda com elementos específicos, terra, água, vento, sombra. Mas todos tinham a mesma missão gravada na alma. Todos eram guardiões. Todos tinham visto o véu. Todos sabiam, instintivamente, que suas vidas não pertenciam a eles mesmos, mas ao equilíbrio que precisavam proteger. A primeira luz se solidificou completamente, e de dentro dela surgiu um lobo ligeiramente maior que Fenrir, pelagem cinza escura com listras negras nas costas, olhos cor de âmbar profundo, quase marrom. Ele olhou ao redor, confuso, assustado, e então seus olhos encontraram os de Fenrir. Houve um momento de reconhecimento silencioso. Não eram irmãos de sangue, porque não tinham pais no sentido tradicional. Mas eram irmãos de propósito, de origem, de destino. E de alguma forma inexplicável, isso era mais forte que qualquer laço de sangue poderia ser.
Outro lobo surgiu, esse de pelagem branca com manchas douradas, menor, mais ágil, olhos azuis brilhantes como gelo iluminado por dentro. Depois outro, e outro, e outro. Em questão de minutos, a clareira estava cheia deles. 12 lobos ancestrais, todos recém-nascidos, todos aprendendo a andar, todos olhando uns para os outros com uma mistura de curiosidade, medo e algo que parecia alívio. Eles não estavam sozinhos. Nenhum deles estava. E talvez, apenas talvez, juntos eles conseguiriam fazer o que a lua tinha pedido. Mas Fenrion, mesmo cercado pelos outros, sentia algo diferente. Ele tinha sido o primeiro. Tinha aberto os olhos antes. Tinha ouvido as palavras da lua diretamente. E de alguma forma, isso fazia dele, e o quê? Líder. Guardião dos guardiães? Ele não queria isso. Ele mal sabia andar. Mas olhando ao redor, vendo os outros lobos observando, esperando, como se ele soubesse o que fazer, Fenrion percebeu que escolha não era algo que ele tinha. O fardo já estava nos ombros dele. E nos próximos séculos, esse fardo só ficaria mais pesado. Muito mais pesado. Porque entre aqueles 12 lobos ancestrais nascidos naquela noite, havia um que carregava dentro de si uma semente de algo sombrio, algo que ainda levaria décadas para germinar, mas que quando florescesse, destruiria tudo que a lua tinha tentado proteger. Os humanos não pediram permissão. Eles simplesmente roubaram. Mas para entender como isso aconteceu, você precisa saber que entre aquele primeiro amanhecer e o dia em que tudo desmoronou, passaram-se séculos. Muitos séculos. Tempo suficiente para Fenrion deixar de ser aquele filhote trôpego de 20 quilos e se tornar algo que faria qualquer criatura, mortal ou imortal, reconsiderar suas escolhas ao cruzar o caminho dele. Ele agora pesava 200 quilos de músculo denso e espírito condensado, pelagem branca prateada brilhando como mercúrio líquido sob qualquer luz, garras negras capazes de rasgar pedra, mandíbula que podia esmagar osso de demônio menor sem esforço. Mas não era o tamanho físico que impressionava. Era a presença. Quando Fenrion entrava em um espaço, o ar mudava. Ficava mais pesado, mais frio, mais real. Criaturas sobrenaturais paravam o que estavam fazendo e olhavam. Algumas em reverência. Outras em medo puro. Ele e os outros 11 lobos ancestrais tinham cumprido sua missão com precisão quase religiosa. Eles patrulhavam o véu constantemente, em turnos silenciosos que não precisavam ser comunicados porque todos sentiam quando era sua hora. Fenrion tinha se tornado, sem que ninguém oficialmente declarasse, o líder daquela pequena matilha sagrada. Não por ser mais forte, embora fosse, mas porque ele tinha algo que os outros não tinham na mesma intensidade e ele lembrava. Lembrava da voz da lua com clareza dolorosa. Lembrava de cada palavra, de cada sensação, de cada aviso. E essa memória o mantinha vigilante quando os outros relaxavam, o mantinha acordado quando os outros dormiam, o mantinha sério quando os outros brincavam entre si nas raras horas de descanso. A floresta primordial tinha mudado também. Não era mais aquele lugar vazio e silencioso onde apenas espíritos vagavam. Vida tinha explodido em todas as direções. Animais comuns agora corriam entre as árvores, cervos, javalis, coelhos, pássaros de cores impossíveis. E então, lentamente, timidamente, surgiram eles. Os humanos. No começo eram tribos pequenas, grupos de 10 ou 15 indivíduos cobertos por peles de animais, carregando lanças de pedra, fogueiras fracas que mal aqueciam a noite. Fenrion os observava de longe, curioso, mas sem interferir. Eles eram frágeis. Morriam fácil. Um inverno rigoroso dizimava a metade. Uma doença simples levava todos. Eles não pareciam ameaça para nada, muito menos para guardiões ancestrais. Mas os humanos tinham algo que Fenrion não tinha previsto. Eles tinham ambição. Ambição não no sentido de querer comida ou abrigo, que qualquer animal tem, mas uma ambição mais profunda, mais perigosa, mais corrosiva. Eles queriam ser mais do que eram. Queriam transcender seus limites. Queriam poder. E quando você quer poder acima de tudo,
Quando você está disposto a sacrificar qualquer coisa para obtê-lo, o universo tem uma forma estranha de responder. Sempre responde. Só que nunca da forma que você imagina. Levou gerações, mas eventualmente os humanos começaram a perceber que não estavam sozinhos na floresta. Eles viam pegadas grandes demais para serem de lobo comum. Viam rastros de algo pesado, algo que se movia em silêncio absoluto. E nas noites de lua cheia, quando o véu ficava mais fino e as energias ficavam estáveis, alguns deles viam vultos prateados correndo entre as árvores, olhos brilhantes como tochas geladas, e sabiam que aquilo não era natural. Eram os xamãs que perceberam primeiro. Homens e mulheres que tinham sensibilidade para o sobrenatural, que conseguiam sentir o véu mesmo sem vê-lo completamente, que faziam rituais pequenos para afastar espíritos ruins ou chamar chuva. Eles começaram a seguir os lobos ancestrais. Não de perto, nunca de perto, porque instinto de sobrevivência ainda funcionava. Mas observavam. Anotavam padrões. E lentamente, peça por peça, começaram a entender. Havia 12 deles. Não 13, não 10, mas exatamente 12. Eles patrulhavam áreas específicas. Nunca atacavam humanos, nunca se aproximavam, mas também nunca fugiam se fossem confrontados. Pareciam estar guardando algo, protegendo algo invisível que ficava em certos pontos da floresta onde o ar vibrava diferente e as plantas cresciam distorcidas. E o mais importante, eles não morriam. Gerações de xamãs passavam, avós contavam para netos, e aqueles mesmos lobos prateados ainda estavam lá, exatamente iguais, sem envelhecer um único dia. Imortalidade. A palavra começou a circular entre as tribos como veneno doce. Imagina ter isso. Imagina nunca envelhecer, nunca adoecer, nunca morrer. Imagina o que você poderia fazer com tempo infinito, com força que não diminui, com poder que não acaba. Foi assim que começou. Não com guerra. Não com invasão. Mas com inveja. A pior de todas as corrupções, porque ela apodrece por dentro antes de mostrar sintomas por fora. Um grupo de xamãs, 5 no total, todos homens velhos com mais cicatrizes rituais na pele do que cabelo na cabeça, começaram a se reunir em segredo. Eles não queriam mais apenas observar os lobos ancestrais. Eles queriam o que os lobos tinham. Queriam roubar a imortalidade, a força, o poder. Mas como? Eles não tinham magia suficiente. Não tinham conhecimento suficiente. Então fizeram o que humanos desesperados sempre fazem quando não conseguem algo por mérito próprio, eles procuraram atalhos. Procuraram entidades dispostas a fazer acordos. E encontraram. Não eram demônios, ainda não. Eram algo anterior, algo que existia antes mesmo do inferno ter hierarquia, antes dos anjos terem nomes, antes do bem e do mal serem conceitos separados. Eram forças primordiais que habitavam os cantos esquecidos do véu, entidades sem forma definida que se alimentavam de desejo, de necessidade, de fome espiritual. E quando os 5 xamãs chamaram, essas entidades responderam com uma voz que não era voz, com palavras que não eram palavras, mas que todos entenderam perfeitamente, e nós podemos dar o que vocês querem. Mas o preço é absoluto. E uma vez pago, não há volta. Os xamãs aceitaram. Claro que aceitaram. Porque humanos sempre acham que são espertos o suficiente para burlar as consequências, que são fortes o suficiente para controlar o que não deveria ser controlado, que são especiais o suficiente para serem exceção às regras universais. As entidades deram instruções precisas. Vocês precisam de sangue. Não sangue humano, não sangue animal comum. Vocês precisam de sangue de guardião. Precisam de um dos 12. Capturem. Aprisionem. Drenem. E com esse sangue, façam o ritual que vamos ensinar. O resultado será o que vocês buscam. Mas lembrem-se, roubar essência divina tem preço. Sempre tem. Levaram meses para planejar. Os xamãs escolheram o alvo com cuidado. Não podiam tentar pegar Fenrion, que era grande demais, forte demais, atento demais.
tinham que escolher um dos outros, preferencialmente um que patrulhava sozinho, longe dos demais, em horários previsíveis. Encontraram o candidato perfeito, um lobo ancestral de pelagem cinza com listras negras, aquele mesmo que tinha sido o segundo a nascer naquela noite antiga, aquele que tinha olhado para Fenrion e reconhecido Irmandade. Seu nome, se lobos ancestrais tivessem nomes pronunciáveis, seria algo como sussurro de pedra, porque ele tinha conexão profunda com terra, com montanhas, com solidez. Ele era gentil. Confiava demais. E essa confiança seria sua ruína. Eles armaram a armadilha em uma noite sem lua, quando o véu ficava mais opaco e Fenrion não conseguia sentir tudo com a mesma clareza. Usaram correntes feitas de um metal que as entidades tinham ensinado a forjar, um metal que não era prata pura, mas uma liga profana misturada com cinzas de ossos humanos queimados vivos, sangue de animais sacrificados em desespero, e algo mais, algo que vinha de além do véu e que queimava a pele só de olhar. Colocaram a armadilha no caminho que o lobo cinza sempre fazia, escondida sob folhas e terra. E esperaram. Quando ele passou, as correntes explodiram do chão como serpentes metálicas vivas, enrolando nas patas, no pescoço, no corpo inteiro antes que ele pudesse reagir. O lobo cinza tentou se soltar, rugindo, arranhando, mas as correntes queimavam, sugavam energia, drenavam força a cada segundo. Ele tentou chamar os outros através do vínculo espiritual que todos os 12 compartilhavam, mas as entidades tinham ensinado bem e as correntes bloqueavam comunicação. Ele estava isolado. Sozinho. E aterrorizado de uma forma que ele nunca tinha sentido antes, porque pela primeira vez desde que tinha nascido, ele sentiu algo que guardiões ancestrais não deveriam sentir. Ele sentiu mortalidade. Os xamãs surgiram das sombras, 5 vultos encapuzados carregando tochas que queimavam com chamas verdes, e começaram a arrastar o lobo cinza para uma caverna distante, um lugar onde o véu era fino o suficiente para rituais obscuros funcionarem, mas longe o suficiente para Fenrion não sentir imediatamente. E lá dentro, naquela caverna úmida com paredes cobertas de símbolos que pareciam se mover sozinhos, eles fizeram coisas que não deveriam ser descritas em detalhes, coisas que envolviam lâminas, cálices, cantos guturais em línguas que nunca foram humanas, e gritos. Muitos gritos. O lobo cinza não morreu rápido. As entidades tinham deixado claro, e morte rápida não serve. Vocês precisam que ele sofra. Precisam que a essência dele seja arrancada devagar, camada por camada, até que o corpo não aguente mais. Só assim o sangue terá potência suficiente. E Fenrion, quilômetros de distância, sentiu. Não tudo, não de imediato, mas sentiu uma pontada aguda no peito, como se alguém tivesse enfiado uma faca gelada entre as costelas. Ele parou no meio da patrulha, orelhas empinadas, pelo arrepiado, e soube que algo estava terrivelmente errado. Tentou sentir onde estavam os outros 11 através do vínculo. Conseguiu localizar 10 facilmente. Mas o 11º, o lobo cinza, era apenas silêncio. Vazio. Como se ele tivesse deixado de existir. Fenrion correu. Correu mais rápido do que qualquer criatura terrestre deveria conseguir, patas mal tocando o chão, árvores virando borrões ao redor, seguindo o último rastro de energia que conseguia sentir, uma trilha fantasma que ficava mais fraca a cada segundo. Quando chegou na caverna, já era tarde. As correntes estavam no chão, vazias, cobertas de sangue que ainda fumegava. O corpo do lobo cinza estava jogado no canto, olhos abertos mas sem vida, pelagem cinza agora tingida de vermelho escuro, e ao redor dele, desenhado no chão com o próprio sangue, havia um círculo ritual imenso cheio de símbolos que Fenrion reconheceu como profanação pura. E ao redor do círculo, cambaleando, respirando pesado, gemendo em agonia e êxtase misturados, estavam 5 criaturas que não eram mais completamente humanas. Elas tinham começado o ritual como homens velhos, mas agora eram outra coisa. A pele deles estava rasgando, não por fora, mas por dentro, como se algo estivesse tentando sair. Os ossos estalavam, se quebravam, se reformavam em ângulos errados. As bocas abriam grande demais, mandíbulas deslocando, dentes caindo e novos nascendo, afiados, curvos, de predador. E os olhos? Os olhos eram o pior.
Ainda humanos em formato, mas com um brilho animal, faminto, selvagem, completamente desprovido de razão. Fenrion ficou paralisado por 2 segundos, apenas 2, processando a cena. E nesses 2 segundos, uma das criaturas terminou a transformação. Ficou de pé, agora com quase 2,5 metros de altura, corpo coberto por pelos esparsos e carne exposta, braços longos demais, garras onde antes eram unhas, focinho começando a se formar no lugar do nariz humano. Era uma abominação. Uma mistura grotesca de humano e lobo, mas sem a graça de nenhum dos dois, sem a inteligência completa do primeiro nem o instinto puro do segundo. Era corrupção viva. Era tudo que a lua tinha tentado evitar. Era o pesadelo que Fenrion tinha visto naqueles flashes no primeiro dia, mas agora real, tangível, respirando na frente dele. A criatura olhou para Fenrion. Houve reconhecimento ali, mas era distorcido, errado. Era como olhar para um espelho quebrado onde sua própria imagem volta deformada, acusadora. E então a criatura fez algo que gelou o sangue de Fenrion de uma forma que nenhuma batalha contra demônios tinha conseguido. Ela falou. Voz arrastada, gutural, mas ainda com resquícios de humanidade, obrigado, guardião. Sem seu irmão, isso não seria possível. E então ela riu. Uma risada que era mais rosnado que som humano, e que ecoou pela caverna como praga. Fenrion deveria ter atacado. Deveria ter destruído as 5 aberrações ali mesmo, deveria ter rasgado, mordido, aniquilado até não sobrar nada além de pedaços irreconhecíveis. Mas ele olhou para o corpo do irmão no canto, para aquele lobo gentil que confiava demais, que tinha sido o segundo a nascer, que tinha olhado para Fenrion naquela primeira noite feito ele se sentir menos sozinho, e algo dentro dele quebrou. Não foi raiva que ele sentiu. Foi algo pior. Foi culpa. Porque ele era o líder. Ele era o primeiro. Ele deveria ter protegido. Deveria ter sentido a armadilha. Deveria ter estado lá. E não estava. E agora um dos 12 estava morto, e 5 abominações tinham nascido usando o sangue dele como tinta para a blasfêmia. As outras 4 criaturas terminaram suas transformações, todas ficando de pé, todas olhando para Fenrion com aquela mistura de reconhecimento distorcido e fome primordial. E então, antes que Fenrion pudesse reagir, uma delas correu. Não em direção a ele, mas para fora da caverna, usando velocidade que nenhum humano comum teria, desaparecendo na escuridão da floresta. Fenrion teve que escolher, perseguir aquela, ou lidar com as outras 4? Hesitou. Apenas um segundo. E nesse segundo, outra fugiu também. Agora eram só 3. 3 aberrações, a primeira geração de lobisomens, mais conhecidos como lobisomens, a corrupção da linhagem pura, paradas entre ele e o corpo do irmão morto. E Fenrion finalmente atacou. Foi brutal, foi rápido, foi implacável. Ele destroçou as 3 em menos de 1 minuto, mas cada mordida, cada golpe, cada segundo daquela carnificina necessária deixava um gosto amargo que não tinha nada a ver com o sangue profano que espirrava. Porque ele sabia que isso não resolvia nada. 2 tinham fugido. E se elas conseguissem se reproduzir, se conseguissem espalhar o que quer que tinham se tornado, então aquilo não era fim, era apenas começo. O começo de uma praga que ele mesmo, por hesitação, por fraqueza, por um segundo de dúvida humana, tinha permitido nascer. E muitos séculos depois, daquela linhagem maldita que escapou na noite da profanação, nasceria algo ainda mais perigoso, algo que carregaria o nome de Soulborborn, e que faria Fenrion questionar se existia redenção para erros cometidos em momentos de dor. Eles vieram por todos. E Fenrion só conseguiu assistir, impotente, enquanto tudo que a lua tinha criado era sistematicamente destruído, caçado, aprisionado, aniquilado. Mas antes de chegar nesse ponto, antes da extinção completa, você precisa entender que passaram-se décadas entre a noite da profanação e o dia em que o último lobo ancestral caiu. Décadas onde Fenrion e os 10 restantes tentaram consertar o estrago, tentaram caçar cada lobisomem que tinha nascido daqueles 2 que fugiram, tentaram selar cada brecha no véu que a corrupção tinha aberto. Mas era como tentar segurar água com as mãos.
Quanto mais eles apertavam, mais escorria entre os dedos. Os lobisomens se multiplicaram de formas que Fenrion não conseguia compreender completamente. Não eram como lobos ancestrais, que nasciam de rituais lunares e eram poucos, controlados, precisos. Os lobisomens se reproduziam com humanos, criando híbridos cada vez mais distorcidos, cada vez mais numerosos, cada vez mais famintos. E a maldição se espalhava. Uma mordida. Um arranhão. Sangue misturado. Era suficiente. Em poucas gerações, havia centenas deles. Depois milhares. Espalhados por florestas diferentes, continentes diferentes, se escondendo durante o dia e caçando durante a noite, criando lendas, alimentando pesadelos, e pior, atraindo atenção. Atenção de forças que até então tinham ignorado o mundo mortal porque ele era irrelevante, fraco, sem interesse. Mas agora havia algo novo. Algo poderoso. Algo para estudar, capturar, usar. Os demônios foram os primeiros a perceber. Não os demônios menores, as criaturas patéticas que rastejam nas bordas do véu causando possessões fracas e assombrações de terceira categoria. Não. Foram os grandes. Os duques. Os príncipes. Entidades com nomes que não podem ser pronunciados sem arrancar a própria língua, que governavam territórios inteiros no inferno, que comandavam legiões com hierarquia militar rígida e ambições que faziam estratégias humanas parecerem brincadeira de criança. Eles sentiram a energia dos lobos ancestrais através do véu e quiseram aquilo para si. Não para se tornar lobos, não para usar o poder diretamente, mas para estudar, dissecar, entender a mecânica da imortalidade que a lua tinha tecido naquelas criaturas. Porque demônios não são imortais no sentido verdadeiro. Eles podem ser banidos, desfeitos, aprisionados. Mas os lobos ancestrais eram diferentes. Eles eram indestrutíveis por meios normais. E isso era inaceitável para seres que viviam de poder e hierarquia. A primeira onda veio sem aviso. Portais se abriram em 6 lugares simultaneamente, rasgando o véu com violência que fez a própria realidade gemer. Demônios saíram, não 2 ou 3, mas centenas, formas variadas, algumas humanoides, outras bestiais, algumas feitas de sombra pura, outras de fogo que queimava preto em vez de vermelho. E eles tinham um objetivo claro: capturar os lobos ancestrais vivos. Não matar. Capturar. Porque corpo morto não serve para estudo. Precisa estar vivo, consciente, capaz de ser torturado metodicamente até revelar seus segredos. Fenrion estava no norte quando o ataque começou. Ele sentiu o véu rasgar, sentiu a invasão maciça, e correu imediatamente para o ponto mais próximo. Mas mesmo correndo à velocidade máxima, levou tempo. E nesse tempo, 3 dos seus irmãos foram cercados. Ele chegou a tempo de ver um deles, uma loba de pelagem dourada com olhos verdes brilhantes, ser arrastada para dentro de um portal por correntes demoníacas que queimavam a pele dela, deixando rastros de fumaça negra. Ela lutou. Ela arranhou, mordeu, rugiu, mas eram muitos, muitos demais, e as correntes não eram físicas, eram espirituais, prendendo não o corpo mas a essência, e não havia força bruta que pudesse romper aquilo. Fenrion pulou no meio da horda, destroçou 7 demônios em segundos, mas o portal já estava fechando. Ele tentou entrar, tentou forçar passagem, mas portais demoníacos só funcionam de um lado. Quando fecham, fecham absolutamente. E tudo que restou foi o cheiro de enxofre e o eco do último uivo dela desaparecendo em dimensões que Fenrion não conseguia alcançar. 2 outros foram levados da mesma forma naquele dia. E Fenrion, pela segunda vez na vida, sentiu aquela sensação horrível de culpa misturada com impotência. Eram 11. Agora eram 8. E ele sabia, com certeza dolorosa, que aqueles 3 não estavam mortos, estavam sofrendo. Estavam sendo estudados, dissecados vivos, mantidos conscientes através de magias obscuras enquanto entidades do inferno anotavam, testavam, experimentavam. Morte seria misericórdia. O que eles estavam enfrentando era pior que qualquer conceito de tormento que humanos conseguem imaginar.
As bruxas vieram depois. Mais diferente dos demônios que queriam estudo científico, as bruxas queriam poder mágico direto. Elas tinham percebido que sangue de lobo ancestral, quando usado corretamente, podia amplificar feitiços 1000 vezes, podia abrir portais estáveis, podia conceder juventude prolongada, podia até, se usado em quantidade suficiente, ressuscitar mortos recentes. E bruxas antigas não tinham escrúpulos. Elas se organizaram, formaram covens de caça, e começaram a perseguir os lobos restantes com determinação assustadora. Usavam armadilhas diferentes dos demônios. Não eram correntes espirituais, eram selos. Círculos mágicos desenhados no chão que, uma vez ativados, drenavam a energia vital de qualquer criatura sobrenatural presa dentro. Os lobos ancestrais podiam aguentar mais tempo que qualquer outra coisa, mas não para sempre. Eventualmente, depois de horas, dias, semanas presos no mesmo lugar sem conseguir se mover, a energia acabava. E quando acabava, as bruxas faziam o que tinham vindo fazer. Fenrion encontrou os corpos. 2 deles. Largados em clareiras diferentes, completamente drenados, pele colada nos ossos, olhos vazios, pelagem sem brilho. Mortos não por violência física, mas por exaustão mágica completa. As bruxas tinham extraído cada gota de poder que eles tinham, até não sobrar nada além de cascas vazias. E o pior era que Fenrion podia sentir, através dos resíduos espirituais deixados para trás, que eles tinham ficado conscientes durante quase todo o processo. Tinham sentido suas próprias essências sendo sugadas, camada por camada, e não podiam fazer nada além de esperar o fim. Eram 11. Agora eram 6. Não, 5, porque na semana seguinte outro desapareceu sem rastro, simplesmente sumiu durante uma patrulha noturna, e Fenrion nunca descobriu o que aconteceu. Corpo não foi encontrado. Energia não foi sentida. Era como se ele tivesse sido apagado da existência, borrado da realidade, e nem mesmo o véu guardava a memória dele. 5 lobos ancestrais restantes, de 12 que tinham nascido naquela noite sob luz da lua, naquela noite que parecia ter sido há uma eternidade mas ainda doía como ferida fresca. E então vieram os humanos. Os caçadores. Diferentes dos xamãs que tinham criado os lobisomens, esses eram organizados, treinados, fanáticos. Eles tinham formado ordens secretas dedicadas a exterminar o sobrenatural, e lobos ancestrais estavam no topo da lista de ameaças. Não porque os lobos tivessem atacado humanos, nunca tinham, mas porque medo gera ódio e ódio gera violência justificada por religião distorcida. Os caçadores usavam prata, mas não prata comum. Era prata fria, forjada em rituais específicos, banhada em água benta roubada de templos, afiada em pedras consagradas, e abençoada por padres que nunca souberam para que finalidade suas bênçãos estavam sendo usadas. E funcionava. Funcionava terrivelmente bem. Fenrion estava com 2 dos irmãos quando os caçadores atacaram. Eram 50 humanos, todos armados, todos coordenados, movendo-se em formação militar perfeita, cercando a área, bloqueando rotas de fuga. Fenrion podia ter fugido facilmente. Era rápido demais, forte demais. Mas os outros 2 não. Um era velho, pelo padrão de lobos ancestrais, cansado de décadas protegendo o véu sem descanso, e o outro estava ferido de um encontro anterior com bruxas, tinha uma pata quebrada que ainda não tinha curado completamente. Fenrion ficou. Lutou. Destroçou 20 caçadores antes que conseguissem acertá-lo, mas eventualmente uma flecha de prata fria atravessou seu ombro, e a dor era diferente de qualquer coisa que ele já tinha sentido. Não era apenas dor física. Era dor espiritual, como se a flecha tivesse perfurado não só a carne mas também a alma, e a prata queimava de dentro para fora, espalhando fogo gelado pelas veias. Ele caiu. Não desmaiou, mas caiu, pernas não obedecendo, visão embaçando. E através da névoa da dor, ele viu os caçadores cercarem os outros 2 lobos. Viu eles atirarem flechas, muitas flechas, até os 2 irmãos parecerem porcos espinhos de prata. Viu eles caírem, sangrando, gemendo, e mesmo assim tentando se levantar, tentando lutar, tentando proteger o véu até o último segundo.
viu os caçadores se aproximarem com espadas, também de prata fria, e fazerem o que tinham vindo fazer. E Fenrion, paralisado, envenenado, impotente, só conseguiu assistir enquanto os gritos dos irmãos iam ficando mais fracos, mais distantes, até virarem silêncio. 5 lobos. Agora 3. E Fenrion ficou deitado ali, sangrando, esperando os caçadores virem terminar o trabalho. Mas eles não vieram. Quando ele finalmente conseguiu focar a visão novamente, os caçadores tinham ido embora, levando os corpos dos 2 lobos mortos como troféus, e deixando Fenrion para trás. Talvez achassem que ele ia morrer sozinho. Talvez tivessem medo de se aproximar enquanto ele ainda respirava. Não importava. Ele sobreviveu. Arrancou a flecha do ombro com os próprios dentes, gemendo em agonia, e esperou a regeneração começar. Levou dias. A prata fria atrasava a cura de forma brutal. Mas eventualmente a ferida fechou, deixando uma cicatriz espiritual invisível que doeria para sempre. 3 lobos ancestrais restantes. Fenrion e mais 2. Eles se mantiveram juntos depois disso, nunca se separando mais de alguns metros, porque solidão significava morte. Mas solidão ainda os alcançou, de forma diferente, de forma pior. Os 2 últimos irmãos de Fenrion começaram a mudar. Não fisicamente. Espiritualmente. A dor de ver os outros 9 morrerem, de carregar a missão sozinhos, de proteger o véu sabendo que ninguém os ajudava e todos os caçavam, começou a corroê-los por dentro. Um deles ficou paranoico, via ameaças onde não havia, atacava sombras, não dormia mais. O outro ficou apático, desistiu de patrulhar, deitava em clareiras vazias olhando para o céu, esperando a lua descer e explicar por que tinha abandonado eles. Ela nunca desceu. Fenrion tentou mantê-los funcionais. Tentou liderar, guiar, encorajar. Mas como você encoraja alguém quando você mesmo está quebrado? Como você diz que vai ficar tudo bem quando sabe que é mentira? Ele não conseguiu. E uma noite, o paranoico simplesmente correu. Correu para dentro do véu, atravessou a barreira, entrou no mundo espiritual completamente, e nunca voltou. Fenrion tentou segui-lo, mas o véu não permitiu. Lobos ancestrais eram guardiões da fronteira, não habitantes de nenhum dos lados. Tentar atravessar completamente era suicídio espiritual. E foi. Fenrion sentiu a presença do irmão se dissolver, se fragmentar, se espalhar em 1000 pedaços que viraram parte do próprio véu. Morte ou transcendência, não dava para saber. Resultado era o mesmo. Ele tinha ido. 3. 2. Fenrion e o apático. Eles passaram meses juntos, mas não realmente juntos. O outro lobo não falava, não interagia, não reagia. Era como viver ao lado de fantasma. Até que um dia, Fenrion acordou e ele não estava mais lá. Não tinha fugido. Não tinha sido capturado. Ele simplesmente tinha parado de existir. O corpo estava ali, deitado na mesma posição de sempre, mas vazio. Sem vida. Sem feridas. Sem sinais de luta. O espírito dele tinha desistido. Tinha escolhido apagar, e o corpo tinha obedecido. Fenrion enterrou ele com as próprias patas, cavando por horas até fazer um buraco fundo o suficiente, e cobriu com terra e pedras. Não disse nada. Não havia o que dizer. Não havia ninguém para ouvir. 12. Agora 1. Fenrion ficou parado ao lado do túmulo improvisado por tempo indeterminado. Podia ter sido horas. Podia ter sido dias. O tempo parou de significar alguma coisa. Ele era o último. O único. O primeiro que tinha nascido e o único que tinha sobrevivido. E a ironia amarga disso não passou despercebida. Ele tinha visto a lua. Tinha ouvido as palavras dela. Tinha sido escolhido como líder. E para quê? Para assistir todos os outros morrerem enquanto ele continuava vivo, inútil, sozinho,
carregando missão que não conseguia mais cumprir porque o véu tinha 1000 brechas e ele era apenas um, e não dava conta. Fenrion uivou. Foi um som que começou grave, profundo, vindo de algum lugar além do peito, além dos pulmões, vindo direto da alma estilhaçada. E conforme o uivo crescia, o mundo ao redor começou a reagir. Árvores tremeram, perdendo folhas mesmo sem vento. O chão rachou em linhas finas que se espalharam como teias. Fogueiras em aldeias humanas distantes se apagaram todas ao mesmo tempo. O próprio véu vibrou, ondulando como tecido sacudido, e criaturas de ambos os lados, física e espiritual, pararam o que estavam fazendo e olharam em direção ao som. Alguns em medo. Outros em respeito. Todos em reconhecimento de que algo fundamental tinha quebrado. E então o uivo terminou. O silêncio que veio depois era tão pesado que parecia sólido, parecia que você poderia tocá-lo se esticasse a mão. Fenrion abaixou a cabeça, exausto de todas as formas possíveis, e pela primeira vez desde que tinha nascido, considerou algo que nunca tinha considerado antes. Considerou desistir. Considerou deitar ali mesmo, ao lado do túmulo do último irmão, fechar os olhos, e simplesmente escolher parar. Porque o que restava? Para que continuar protegendo um mundo que tinha matado todos que ele amava? Para que guardar o véu quando ninguém se importava se ele existia ou não? Para que carregar missão que a própria lua tinha abandonado quando decidiu nunca mais descer? Os séculos que vieram depois foram os mais sombrios de todos. Fenrion vagou. Não patrulhava mais, não guardava mais, não cumpria mais missão. Apenas existia, atravessando territórios sem propósito, vendo civilizações humanas surgirem, crescerem, caírem, virarem poeira. Vendo os lobisomens se espalharem sem controle, vendo demônios invadirem quando queriam, vendo bruxas fazerem rituais profanos sem ninguém para impedir. E ele não interferia. Porque qual era o ponto? Ele tinha tentado. Tinha lutado. Tinha perdido tudo. E o mundo continuava girando, indiferente, cruel, eternamente faminto por poder que corrompia qualquer um que tocasse. Mas a lua, mesmo ausente, mesmo distante, ainda observava. E ela sabia que abandonar Fenrion completamente seria destruir a última ponte entre o que tinha sido e o que ainda poderia ser. Então ela fez algo que raramente fazia. Ela pediu ajuda. Não dos anjos comuns, não das hierarquias celestiais preocupadas demais com guerras cósmicas para se importar com um lobo quebrado. Ela pediu a um específico. Um que conhecia a dor. Um que conhecia a solidão. Um que conhecia o peso de missões impossíveis. Ela pediu a Sariel. E uma noite, muitos séculos depois do último irmão de Fenrion ter morrido, ele estava deitado em uma floresta que nem lembrava mais qual era, olhando para estrelas que tinham mudado de posição desde a última vez que prestou atenção, quando sentiu algo diferente no ar. Não era ameaça. Não era perigo. Era presença. Antiga. Poderosa. E estranhamente, e cansada. Como ele. Fenrion levantou a cabeça devagar, pelos arrepiando por instinto, e viu luz dourada se condensando entre as árvores. Não era a luz prateada da lua. Era dourada, quente, mas não agressiva. E dessa luz, saiu uma forma humanoide, alta, vestida com algo que parecia tecido mas brilhava sutilmente, rosto sereno mas marcado por algo que Fenrion reconheceu imediatamente porque via no próprio reflexo. Peso. Sariel olhou para Fenrion, e Fenrion olhou de volta, e nenhum dos dois se moveu por longos segundos. Havia entendimento ali. Não simpatia barata, não pena condescendente, mas reconhecimento entre dois seres que tinham carregado fardos impossíveis e sobrevivido quando talvez não devessem. Sariel finalmente falou, e a voz era como ouvir bronze ressoando em catedral vazia, profunda e estranhamente reconfortante. Fenrion. Eu não vim te caçar. Vim te dar algo que você esqueceu existir. Fenrion rosnou baixo, não ameaçadoramente, mas questionando. Sariel sorriu, triste,
e disse apenas uma palavra que fez algo dentro de Fenrion, algo que tinha morrido junto com o último irmão, mexer pela primeira vez em séculos. Ele disse, e esperança. Sariel não explicou o que era esperança. Ele simplesmente mostrou. E o que Fenrion viu naqueles próximos minutos mudou algo dentro dele que ele achava estar permanentemente morto, permanentemente enterrado junto com os 11 irmãos que ele tinha falhado em proteger. Sariel ergueu a mão, apenas isso, um gesto simples, quase casual, e o véu respondeu. Não rasgou, não se abriu violentamente como quando demônios forçavam passagem. Ele se afinou. Ficou transparente. Como se por um momento brevíssimo, as barreiras entre presente, passado e futuro tivessem se dissolvido, e tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo espaço, acessível para quem soubesse onde olhar. Fenrion olhou. E viu algo que não deveria ser possível. Viu um homem. Não nos tempos antigos, não nas eras primordiais, mas em um futuro que ainda não tinha chegado mas já estava sendo tecido pelos fios invisíveis do destino. O homem era grande, muito grande para padrões humanos modernos, ombros largos carregando peso que não era físico, postura de quem tinha lutado batalhas demais e perdido pessoas demais mas ainda estava de pé porque desistir nunca tinha sido opção. Cabelo escuro bagunçado, rosto marcado por cicatrizes pequenas que contavam histórias que ninguém perguntava, olhos que tinham visto o véu e não tinham enlouquecido, mãos calejadas segurando uma lâmina que brilhava com energia que Fenrion reconheceu como sendo próxima, não igual mas próxima, da energia que a lua tinha usado para criá-lo. E ao redor dos ombros desse homem, havia uma jaqueta. Não era jaqueta comum. Era feita de algo ancestral, algo que Fenrion sentiu mas não identificou imediatamente, algo que pulsava com memória de tempos onde a terra era moldada por forças primordiais e dragões não eram lenda mas realidade inegável. O homem estava lutando. Sempre lutando. Fenrion viu cenas fragmentadas, pedaços de um futuro não linear, como assistir filme com metade dos quadros faltando mas ainda conseguir entender a história. Viu o homem enfrentar Crinos, 3 ao mesmo tempo, em beco escuro onde a única luz vinha de postes quebrados piscando em agonia elétrica. Viu ele cair, se levantar, cair de novo, sangrar, gemer, mas nunca parar. Viu ele segurar alguém nos braços, alguém que tinha morrido protegendo outra pessoa, e a expressão no rosto dele era de dor tão profunda que Fenrion sentiu o eco dela no próprio peito. Viu ele parado diante do véu, sozinho, sem armas, sem ajuda, apenas ele e sua determinação teimosa, recusando-se a deixar algo atravessar mesmo sabendo que provavelmente morreria tentando impedir. E em todas essas cenas, em todos esses fragmentos, havia uma constante. O homem nunca fugia. Nunca desistia. Nunca escolhia o caminho fácil. Ele podia estar quebrado, podia estar sangrando, podia estar literalmente no limite entre vida e morte, mas ele ficava. Sempre ficava. E Fenrion, que tinha passado séculos acreditando que humanos eram fracos, ambiciosos, corruptíveis, sentiu algo estranho, algo que ele não esperava sentir. Sentiu reconhecimento. Porque aquele homem, sem ter uma gota de sangue ancestral, sem ter sido criado pela lua, sem ter imortalidade ou poderes sobrenaturais além de conhecimento duramente conquistado, carregava algo que Fenrion tinha visto apenas nos irmãos mortos. Ele carregava propósito verdadeiro. Mas então a visão mudou. Fenrion viu algo diferente, algo que fez seu pelo arrepiar com reconhecimento perturbador. Viu o homem caminhando por floresta densa, seguindo rastros que brilhavam com magia antiga, ignorando avisos, ignorando sinais, movido por algo que parecia compaixão misturada com teimosia suicida. E então Fenrion viu a si mesmo. Não como estava agora, livre, mas como estaria no futuro. Aprisionado. Correntes de prata ritual enroladas ao redor do corpo, acorrentado a 3 árvores ancestrais formando o triângulo perfeito, selo mágico pulsando no chão, mantendo-o imóvel, consciente, mas aprisionado há tanto tempo que até a raiva tinha se transformado em resignação amarga. E ao redor dele, guardando, estava Soulborborn. O predador ancestral. O crino que tinha nascido daquela linhagem corrompida que fugiu na noite da profanação. Fenrion o reconheceu imediatamente nas visões,
mesmo nunca tendo-o encontrado pessoalmente ainda, porque a essência dele era inconfundível. Metade lobo, metade algo mais sombrio, líder de matilha poderosa, operando sob lógica brutal de sobrevivência a qualquer custo. E Soulborborn estava explicando ao humano por que Fenrion precisava permanecer aprisionado. Porque se ele fosse libertado, se fosse solto, ele exterminaria todos os crinos modernos, todos os lobisomens, porque para Fenrion, todos eram abominações que precisavam ser apagadas para restaurar equilíbrio original. Fenrion assistiu, paralisado pela visão, enquanto o homem ouvia Soulborborn. Viu a expressão do humano processar o dilema. Viu ele entender o peso da escolha. Libertar Fenrion significava potencialmente condenar milhares. Deixá-lo aprisionado significava perpetuar sofrimento injusto de ser que não tinha cometido crime além de existir. Era escolha impossível. A escolha que quebraria qualquer pessoa sensata. E então Fenrion viu o homem fazer algo que não fazia sentido. Algo que era completamente lógico. Algo que mudaria tudo. O homem escolheu libertar Fenrion. Não porque fazia sentido estratégico. Não porque era escolha pragmática. Mas porque o homem olhou para Fenrion aprisionado, para aquele lobo ancestral preso há séculos sofrendo sozinho, e não conseguiu aceitar aquilo. Não conseguiu aceitar que justiça individual fosse sacrificada por bem maior abstrato. Não conseguiu virar as costas para sofrimento que ele podia aliviar, mesmo sabendo das consequências. Fenrion viu o homem lutar contra a matilha de Soulborborn. Viu ele sangrar, tropeçar, quase morrer 3 vezes, mas continuar avançando até alcançar as correntes. Viu ele tocar o selo mágico com a lâmina brilhante, viu a explosão de energia que jogou ele para trás, e viu as correntes se despedaçarem uma por uma, caindo no chão com som de sino rachado. E Fenrion, na visão, ficou livre. Pela primeira vez em séculos, livre. E a primeira coisa que ele fez não foi matar. Não foi destruir. Não foi cumprir a profecia de genocídio que Soulborborn tinha pintado. A primeira coisa que Fenrion fez foi olhar para o homem que tinha o libertado, para aquele humano sangrando e exausto que tinha escolhido compaixão sobre lógica, e reconhecer nele algo raro. Reconhecer um caminhante verdadeiro. As imagens começaram a se dissipar, o véu voltando à opacidade normal, e Fenrion ficou processando o que tinha acabado de ver. Não era futuro garantido. Era possibilidade. Era caminho que só existiria se ele escolhesse seguir, se ele escolhesse acreditar, se ele escolhesse esperar por aquele humano improvável que escolheria libertá-lo de prisão que ele ainda nem tinha entrado. E a parte mais estranha, mais perturbadora, mais incompreensível, era que Fenrion sabia que isso significava que em algum momento futuro, ele seria capturado. Seria aprisionado por Soulborborn. Passaria séculos acorrentado. E mesmo assim, mesmo sabendo disso, algo dentro dele queria que aquele futuro acontecesse. Porque era o único futuro onde ele não estava completamente sozinho. Era o único futuro onde alguém escolhia ele. Sariel baixou a mão. O véu voltou ao normal completamente. E Fenrion ficou ali, processando, tentando entender o que exatamente tinha acabado de ver e por que aquilo deveria importar para ele, para um lobo ancestral cansado que tinha assistido tudo que amava morrer e que tinha passado séculos vagando sem propósito. Sariel esperou. Não com impaciência, não com pressa, mas com aquela calma que só criaturas verdadeiramente antigas têm, aquela certeza de que tempo é recurso infinito e pressa é luxo de mortais. Finalmente, Fenrion fez a pergunta. Não com palavras, porque ele não tinha, mas com olhar, com inclinação de cabeça, com postura que Sariel leu perfeitamente. Por que me mostrar futuro onde sou aprisionado? Por que isso deveria me dar esperança? Sariel se ajoelhou, ficando na altura dos olhos de Fenrion, e quando falou, a voz carregava algo que Fenrion não tinha ouvido em ninguém, nem mesmo na lua, em muito tempo. Carregava a verdade nua. Porque o aprisionamento não é o ponto. O ponto é quem te liberta e por quê. Nos próximos séculos, você será caçado. Será capturado por Soulborborn, que te vê como ameaça existencial a tudo que ele construiu. Será acorrentado,
selado, mantido consciente mais imóvel. E parecerá que você foi abandonado novamente, que a lua esqueceu, que o mundo seguiu em frente sem você. Mas então ele virá. Caiu valente. E ele te libertará não porque precisa de você, não porque você é ferramenta útil, mas porque ele não consegue aceitar injustiça quando a vê. E naquele momento, quando as correntes caírem, você não estará mais sozinho. Você terá alguém que escolheu você mesmo quando todos diziam que era errado, mesmo quando a lógica dizia para virar as costas, mesmo quando libertar você colocaria tudo em risco. Fenrion fechou os olhos, processando. Era cruel. Era profundamente, terrivelmente cruel mostrar futuro onde ele seria aprisionado e fazer aquilo parecer esperança. Mas também era verdade. Porque nos séculos desde que o último irmão tinha morrido, ninguém tinha escolhido Fenrion. Ninguém tinha olhado para ele e decidido ficar. Todos fugiam, atacavam, ou ignoravam. E a ideia de que existiria alguém, algum dia, que escolheria libertá-lo sabendo dos riscos, que escolheria confiar nele quando todos diziam para não confiar, era algo que Fenrion não sabia que precisava até aquele momento. Sariel ficou de pé, preparando-se para ir embora, mas antes disse uma última coisa. Os séculos até lá serão solitários. Serão dolorosos. E o aprisionamento será pior que qualquer coisa que você já enfrentou, porque será mantido consciente, incapaz de dormir, incapaz de desligar a mente, forçado a processar cada segundo de cada dia durante décadas. Mas quando ele chegar, quando Caio quebrar as correntes, você saberá que valeu a pena esperar. Porque você terá encontrado o que os irmãos nunca encontraram. Você terá encontrado o parceiro verdadeiro. E então Sariel desapareceu, dissolvendo-se como névoa sob o sol da manhã, deixando Fenrion sozinho novamente. Passaram-se as décadas que Sariel tinha previsto. Fenrion continuou vagando, mas agora com algo diferente. Não era esperança completa, mas era possibilidade. E possibilidade era suficiente para continuar. Ele observava humanos, procurando sinais, procurando aquele específico. Não encontrou por muito tempo. E eventualmente, inevitavelmente, encontrou Soulborborn. O confronto foi brutal, rápido, e terminou exatamente como as visões tinham mostrado. Soulborborn não lutou sozinho. Tinha matilha inteira, estratégia preparada, magia ritual pronta. E Fenrion, mesmo sendo mais forte que qualquer crino individual, não conseguiu vencer todos. Foi dominado. Acorrentado. Selado. E começou o aprisionamento que duraria séculos. Os primeiros anos foram os piores. Fenrion lutou contra as correntes constantemente, testando cada elo, cada selo, cada ponto fraco. Não havia nenhum. Soulborborn tinha feito o trabalho bem. As correntes eram prata ritual misturada com magia antiga que drenava energia gradualmente, mantendo Fenrion fraco demais para quebrar, mas consciente demais para desligar. E Soulborborn visitava periodicamente, sempre com o mesmo discurso. Isto é necessário. Você é muito perigoso. Se eu te soltar, você mata todos nós. Isto não é crueldade, é sobrevivência. Fenrion nunca respondia. Apenas olhava com aqueles olhos âmbar glaciais que ainda brilhavam mesmo após décadas de aprisionamento. Mas conforme os anos viravam décadas, e décadas viravam séculos, algo começou a mudar. Fenrion parou de lutar fisicamente. Parou de testar as correntes. Parou de procurar escape. Porque lembrava das visões. Lembrava que escape viria, mas não dele mesmo. Viria de fora. De alguém específico. E tudo o que ele precisava fazer era esperar. Esperar e não desistir. Não apagar como o irmão apático tinha feito. Não atravessar o véu como o paranoico tinha feito. Apenas existir. E esperar. E então, uma noite sem características especiais, sem sinais, sem avisos, Fenrion sentiu. Aquela presença que Sariel tinha mostrado décadas atrás, agora real, tangível, aproximando-se através da floresta. O humano. Caiu valente.
Fenrion não conseguia se mover para olhar, acorrentado como estava, mas sentia cada passo, cada hesitação, cada momento onde o homem questionava se deveria continuar. Ouviu vozes. Soulborborn explicando. Argumentando. Pintando o quadro de genocídio inevitável se Fenrion fosse libertado. E Fenrion esperou, prendendo respiração que não precisava prender, porque este era o momento. Este era o ponto onde tudo se decidia. Onde o humano escolheria lógica ou compaixão. Ouviu luta. Rugidos. Gritos. Impactos. Cheiro de sangue humano misturado com sangue crino. E então, finalmente, depois de eternidade comprimida em minutos, sentiu. Mão humana tocando o selo mágico. Lâmina brilhante penetrando a estrutura ritual. Explosão de energia que fez todo o corpo de Fenrion convulsionar. E então, um por um, os elos se quebraram. Primeiro a corrente ao redor do pescoço. Depois a ao redor das patas dianteiras. Finalmente a ao redor das traseiras. E Fenrion caiu, pernas não obedecendo depois de séculos imóvel, corpo batendo no chão com peso que sacudiu folhas secas ao redor. Levou minutos para conseguir se mover adequadamente. Para fazer os músculos lembrarem como funcionavam. Mas eventualmente conseguiu levantar a cabeça. E viu o homem. Caiu valente. Exatamente como nas visões. Grande, forte, marcado, exausto, sangrando de ferimentos frescos da luta contra a matilha, mas de pé. E os olhos dele, escuros e cansados, olhavam para Fenrion não com medo, não com expectativa de gratidão, mas com algo simples. Olhavam com reconhecimento de um ser que acabava de fazer escolha difícil e agora estava lidando com consequências. Fenrion ficou de pé, devagar, testando as pernas, sentindo o peso do próprio corpo pela primeira vez em séculos. As correntes quebradas jaziam no chão, inúteis, poder delas drenado completamente. Soulborborn e a matilha tinham recuado, observando de longe, esperando para ver o que aconteceria agora. Todos esperavam que Fenrion atacasse. Que se virasse contra os crinos mais próximos e começasse o massacre que tinha sido profetizado. Mas Fenrion não atacou. Ele olhou para Caio. Apenas olhou. E naquele olhar, passou tudo. Gratidão. Reconhecimento. Promessa silenciosa. Escolha. Caio entendeu. Fenrion podia ver o momento exato quando o entendimento atravessou os olhos escuros do caminhante, quando ele percebeu que aquele lobo ancestral acabava de fazer escolha que ninguém esperava. Escolha de não destruir. Escolha de não buscar vingança. Escolha de confiar no humano que tinha confiado nele primeiro. E ali, naquela floresta onde Fenrion tinha estado aprisionado por séculos, onde Soulborborn ainda observava com mistura de choque e cálculo político, onde o próprio véu parecia conter a respiração, dois seres separados por espécie, por origem, por milênios de história, selaram parceria que ninguém tinha previsto. Fenrion não serviria a Caio. Caio não comandaria Fenrion. Mas lutariam juntos. Protegeriam juntos. E quando chegasse a hora, quando as forças que estavam acordando nas sombras finalmente emergissem completamente, estariam lado a lado. O último lobo ancestral e o caminhante improvável. A solidão tinha acabado. O propósito tinha sido renovado. E pela primeira vez em milênios, Fenrion sentiu algo que tinha esquecido existir. Sentiu a esperança verdadeira. Coloque nos comentários se você tivesse passado séculos aprisionado, sabendo que eventualmente seria libertado, mas não quando, você conseguiria esperar? Conseguiria manter a sanidade durante séculos de consciência forçada sem poder se mover?